Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Nossa, ele tá se alongando porque a história é longa, não é? Não acaba. Capela! E aí, Capela? Detalhes, novidades, quem é o presidente no momento? Vou passar tudo bonitinho. Antes, só uma sublinhadinha aqui rápido. Eu tô me alongando porque eu acabei de ver no site da Conmebol. Oitava de final, ida, 13 de agosto, volta 20 de agosto. Então, prepara dia 20 de agosto. Já tô me preparando pra virar Renata Fã versão 2025. E o Ronaldo Giovanelli, divide tela comigo aqui, por gentileza, só pra fazer uma pergunta. Você vai para o inferno. Você é um pé gelado desgramado, velho. Cruzeirense, tá todo mundo aí no estúdio hoje. Eu tava procurando aqui, eu não vi. O Cruzeiro pegou quem aí na disputa da Sula, no mata-mata, Ronaldo? Me ajuda aí. Você quer falar do Cruzeiro mesmo ou quer que deixa pra lá? Tem coisa importante pra você falar aí do que você falar besteira. Calma. Tem coisa importante acontecendo aí, seu cavalo. E o Corinthians também não achei. O Corinthians eu também não achei. Então agora eu vou falar sério que eu vou falar do nosso Coringão aí. Então Fala do Cruzeiro que você vai ver. Agora uma informação importante. Atenção, Ronaldo, que isso aqui é pra você também. Rolou maior bafafá aqui, gente. No último sábado, o negócio ficou 1000 graus por aqui. O que aconteceu? Osmar Stabile estava lá na cadeira presidencial. O Augusto Melo, um presidente não empichado ainda, afastado. Só que o que aconteceu, gente? Coisa de maluco. Foi um dos dias mais tristes da história do Corinthians. Essas pessoas, aliados ao Augusto e o Augusto Melo, subiram no quinto andar, na sala da presidência. Foi um bafafá gigante, porque o Augusto Melo deixou bem claro que ele ainda era o presidente em exercício. E por sinal, agora há pouco, recentemente, deu uma declaração que ainda se vê como presidente. Então, só para deixar claro o que tá rolando aqui. O próprio advogado, o doutor Ricardo Cury, que é quem comanda aí essa parte jurídica do Corinthians, barra do Augusto Melo com a Vaidebet, ele não aprovou a atitude do Augusto Melo. E a tendência é que nos próximos minutos, no máximo horas, talvez oficialmente ele se manifeste que está fora também do caso. Porque as pessoas internamente aqui no Corinthians entendem que foi um ato antidemocrático. E eu vou até além, tá, gente? Agora falando muito sério, vou até além. Eu conversei com uma pessoa muito próxima ao Stabile, que me deixou bem claro o seguinte: se partir da gente aqui, seria interessante abrir um outro processo para banimento dessas pessoas que invadiram a sala. Porque foi um ato antidemocrático. Isso... Bom dia, nação corintiana. Aqui quem fala é o dono do canal. O meu nome é Wagner, prazer. Obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês. Mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, ô cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! Sim, foi um golpe. Golpe esse que o Augusto Melo era totalmente contra. Mas, gente, gostem ou não do afastamento do Augusto Melo, o que foi feito aqui? Seguiram o estatuto. O estatuto do clube foi seguido. E o Augusto não está respeitando o estatuto do Corinthians. Gente aqui de dentro que não quer mais uma ebulição política no clube, já me deixou bem claro que, se não tivesse com toda essa dor de cabeça que o corintiano está sofrendo fora de campo, eles abririam outro processo para afastar imediatamente, para banir o Augusto Melo e as pessoas que invadiram. Foi aqui o que me foi passado, que invadiram a sala do quinto andar. Então, assim, ontem até o Fabinho Soldado foi para uma entrevista coletiva antes do Dorival e deixou bem claro que tá tentando segurar o vestiário, mas o Garro externou com personalidade. Falou que essa guerra política, claro, respinga no campo de jogo. Se foi por isso que o Corinthians empatou ontem com o Vitória, não sei. Mas que a situação tá cada vez mais lamentável, envergonhando o torcedor, isso aí é algo indiscutível, Rê. Que coisa, hein? Quem diria que o Corinthians, que começou o ano ganhando o Campeonato Paulista, que estava mais organizado no departamento de futebol, passaria por uma reviravolta política dessa maneira. E os jogadores falaram sobre isso depois do empate. E nas entrelinhas você percebe que não tem como fazer de conta que nada está acontecendo. Não atinge o departamento de futebol, estamos todos blindados. Pero no mútil, Ronaldo. Por mais que o Dorival invente as coisas também pra tentar tirar o foco, porque só pode ser, né? Porque todos os clubes que ele trabalhou, ele não inventou. Ele fez o arroz com feijão. E no Corinthians ele quer inventar também. Pode ser pra desviar o foco, sei lá, porque... E uma coisa que me chamou muita atenção de tudo isso que aconteceu, menina Renata, é o seguinte: é o desconhecimento do estatuto que o Augusto tem, velho. É só ler o estatuto, Augusto. O que vocês fizeram aí vai cair agora numa cláusula onde é só o banimento. E não vai ter o julgamento, é só o banimento. Porque quem invade a sala da forma que invadiu, num sábado à noite, da presidência, é banimento. Será que você não leu o estatuto, irmão? Tudo bem que você está desesperado para voltar, que você quer voltar na força. Não vai voltar na força. Você viu que o metaleiro já colocou o dedo na sua cara aí, velho. O metaleiro foi lá e falou: lê o regulamento. Lê, Pichote. Pichote é Pinóquio. Lê o regulamento. Não é possível, o Pichote vai lá falar com ele. Aí o Pichote foi lá e falou: olha, você tem que ler o regulamento, o estatuto. Quer dizer, a torcida está pedindo para as pessoas envolvidas ler o estatuto. É simples como dissolver isso. Agora,
Me surpreende. Agora parece que o advogado do Augusto também saiu fora hoje. Porque viu que não tem como defender o que foi feito na noite de A sábado. tendência é ser banido, Renata. Todos que estiverem envolvidos, Todos que invadiram a estiveram lá sala, dentro serem da sala. banidos. E pode dar a informação do Matos, que acertou Sim, com o Santos? claro. Então o Matos é o novo diretor Alexandre de futebol. Matos, ex-Cruzeiro. Isso, é o novo diretor de futebol, Alexandre Matos, do Santos. Nunca E parece que está tive- chegando o invadiu a Mineirão sala. também. Só uma informação, quem invadiu a sala vai ser banido do Corinthians. Fala, pode Não, é que falar, só Zé. mostra que os caras não estão nem aí pro Corinthians, né? Porque Não. véspera de um jogo que é importante de brasileiro, os caras invadem a sala. Esse caos que na imprensa só se falava disso, mostra que os caras não estão nem aí pro Corinthians. Não estão nem aí. O Corinthians é o último na lista ali de prioridade desses caras que estavam envolvidos nisso. E é uma pena que o Corinthians sucessivamente tenha que passar por pessoas que não se importam mesmo com o clube. Agora, o Caio Jorge vai enfrentar o Vitória na próxima rodada, que foi o adversário do Corinthians, ficaram no 0-0. E eu tenho certeza que já tá se preocupando com esse jogo, já tá pensando nisso. E, Caio, eu só posso agradecer por você ter vindo no Jogo Aberto, dizer que você é muito promissor, você é um cara que tem um futuro enorme. A gente espera que cada vez mais sua carreira seja um sucesso no Cruzeiro, daqui a pouco na Seleção Brasileira. E quando quiser e puder, volte aqui no programa. As portas do Jogo Aberto estão abertas para você. Obrigada. Pode triplicar a dose. Não, no segundo turno, se quiser tirar férias, o jogo que será Cruzeiro e Inter, pode. Se fizer gol, manda uma mensagenzinha e tal. O Edu reproduz aí. Ganha Não do precisa mandar Corinthians nenhum pro vídeo Ronaldo. nem nada. Edu, você vai encerrar então com as suas palavras, falando do Caio Jorge. Você encerra o Jogo Aberto de hoje. Renata, eu estou muito feliz, né, pelo momento do Caio, porque quando ele chega ao Cruzeiro, eu estou lá como dirigente e vi o dia a dia dele e vi o profissional que ele é. Então, tudo que está acontecendo na vida dele hoje não é por acaso. É um cara que se dedica, é um cara que se empenha, né, e ele foi em busca disso. Eu acho isso que é o mais gratificante para ele e que se tornou pai também no ano passado. Já tem uma responsabilidade muito grande. Então, parabéns, Caio, sucesso, meu irmão. Quem sabe em breve você estará vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Amém. Estou sempre na torcida por você, viu, meu irmão? Valeu, obrigado. Deus te abençoe sempre. Tá aí um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Caio Jorge, foi o nosso convidado especial nesta edição de segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. O Neto chega com os donos da bola. E amanhã tem muito mais e Libertadores, sua malvada. Não quero mais pensar nisso, hein? Vai, Valeu, Capelães. Caio. Tchau, tchau, gente. Boa tarde pra todo mundo. Fala mal do Cruzeiro, Capelão. Vamos lá então, obrigado Renata Fã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Vamos lá, vamos começar. Primeiro com a vergonha, né? Primeiro com uma insatisfação como ídolo do Corinthians. Então, é só avisar. Qual é a ideia do Corinthians, que empatou o jogo aí com o Vitória? Um jogo horrível. E que aí, jogo ruim, tá com 15 pontos. Talvez não esteja tão mal com um ponto, que passado tava pior. tava muito pior, Veloso. Ano passado estava pior, boa tarde a todos, e o Dorival vem fazendo mais ou menos o que o Ramon fazia também. O que ele fazia? Ele está fazendo, montando esquema para que o Memphis se sinta mais solto, mais à vontade, que não tenha responsabilidade tática. Ele armou o time no começo do jogo, né, só com o Memphis na frente, mais próximo do gol. Depois, quando ele perdeu o Ranieri, ele botou o Hector lá na frente junto com o Memphis, quer dizer, o Memphis continua lá mais isolado, mais à frente, sem ter muita responsabilidade de marcação, para tentar fazer com esse jogador que tem mais qualidade, mas que não está naquele Desculpa, momento Veloso. mais próximo do gol. Ô, Pica-Pau, você achar que o Hector Hernandes, Toreiro, jogador melhor que o Romero na Neoquímica Arena, você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem, cara. Se você não enxerga o Romero melhor que o Hector Hernandes, então, meu irmão, eu acho que eu não entendo nada de futebol. Ou você que sabe muito. Veloso. E aí foi um jogo bem amarrado mesmo, né? O Memphis teve a grande chance que chutou na cabeça do goleiro, né? Que acabou pegando. E o Hugo também fez uma grande defesa pro treinador da seleção que estava lá acompanhando. Mas não tinha muita coisa para ver, não, né? O jogo foi realmente de um nível muito baixo tecnicamente. E o resultado foi melhor pro Vitória. Claro que jogou fora de casa e conseguiu levar um ponto. O Dorival tem falado, né? Boa tarde. O Dorival piorou o time, essa é a realidade. E o que me chama a atenção é depois do jogo ele falar que o time melhorou. Eu acho que ele tá vendo outro jogo, ou tem que passar no hospital, porque o time não tá jogando nada. Cria, mas não. É uma criação mentirosa, jogo pela beirada. Às vezes você tem a oportunidade de mudar o jogo, machuca um volante, você jogando em casa. Cara, você tá jogando em time grande, treinador de time grande, tem que correr risco. Você não pode tirar um volante e colocar outro. Eu tô com você também, pô. Romero vice-artilheiro da 3 gols, velho. Como é que você não bota o cara? Vai botar o cara no final. E outra coisa, o time precisa. Não, bota ele no final e por um lance infeliz dele, ele quase faz o gol da vitória. Porque ele bateu de canhota. Ele tinha que ter metido pro outro lado. E outra coisa, você precisa fazer o gol. Você precisa fazer gol. Por mais que ele estivesse andando. A bola só ficava com o zagueiro, quando erra mais. Por mais que ele estivesse andando, você não pode tirar o Memphis de um jogo, você precisa ganhar o jogo, pô. Bota mais atacante. Mas não é só isso, viu? Eu entendo muito o treinador. Treinador, num lance como esse, num jogo como esse, eu mostro pra ele, olha, eu posso tirar ele porque eu tô com moral. Eu tô mandando. Mas não é nada disso. O Memphis tinha que ficar no campo pra ser vaiado também, igual todo mundo foi. Essa é a grande verdade. Porque quando a gente coloca os jogos, os gols, aquilo que ele... Tá tudo certo. Mas o que ele tá jogando, a falta de vontade sua é diferente daquilo que eu já vi. Desculpa, não é o Memphis que eu conheço, Godoy. Craque Neto, boa tarde, colegas, e boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você, como estou de olho nesses assuntos todos, nos acontecimentos todos. Infelizmente, e esse momento que o torcedor corintiano está vivendo e recebendo em troca do seu sentimento, do seu carinho,
É o que acontece há muitos anos lá administrativamente no Corinthians. Não há o respeito de quem comanda pela instituição. Embora seja uma instituição privada, ela tem um trabalho social muito grande. É só ver a quantidade de torcedores que ele levou para o jogo ontem. É privada? É uma instituição privada, particular, né? O Tem tudo a ver esse nome, né? Sim, depende, é claro, que do fazem momento. pro Corinthians é mais ou menos isso, né? Mas não faz em casa, né? Porque na casa deles, eles não deixam ele pagar o condomínio. Na casa deles, ou na empresa deles, não deixam ele pagar imposto. Mas um clube de futebol, eles deixam pra caramba. Então, e aí você vê o quanto que os clubes de futebol ajudam particularmente a vida do administrador do clube, né? Porque o clube fica mal financeiramente, mas o administrador fica bem. É uma coincidência Muito enorme, grande, né? cara. Ninguém fica pobre, né? Não, como que eles aprendem Ninguém sai pobre, né? Como que eles O cara aprendem? entra pobre e sai rico. Eles aprendem a administrar a vida particular lá no clube, né? E outra coisa, Neto, antecipou essa grana aí do ano É que informação da Marília Ruiz, né? vem, sem saber como vai ser o Campeonato E não sabe, Paulista. nem quem, não sabe nem quem é o presidente. Não, e não sabe como vai ser o Campeonato Muito Paulista, louco. porque o presidente novo da CBF quer diminuir as datas de campeonato estadual. E tem uma coisa em relação a isso aí. Que, por sinal, vamos supor que o Augusto, na dia 9 agora, os sócios não tiram ele. Ele ganha. Não associados. Porque todo mundo coloca que ele vai perder. E pra mim, vai perder. Naquilo que se entende de política lá. Aí vem o outro que vai ficar. Aí eu não sei se o Augusto vai renunciar, para deixar bem claro. Se ele renunciar, o Osmar Stabile e toda a diretoria continuam até o fim do mandato. Mas pelo que se viu sábado, ele não vai renunciar, né? Não, então, que ele viu que se viu sábado, não sei. Ele tá Vai saber o que vai, pra voltar. vai saber o que vai acontecer na Vai de Benta, aquela coisa toda, não sei. Porque se ele não renunciar e ele perde nunca mais na vida. Se ele renunciar, ainda ele pode ter politicamente enxergando alguma coisa, que é o lado político. Que, por sinal, a política, que os gregos que fizeram a política é pra quê? Pra ajudar, pra desenvolver, tudo. Mas a política virou o quê nesse país aqui? Era, né? Era. A política é poder, dinheiro, é quem mais pode. Que, por sinal, é sempre assim, né? É sempre assim. E aí, você tem... Vamos tirar, não quero ver mais isso aí, não. Eu quero falar da política. Pode botar lá a polícia chegando, o pau torando. Eu quero... Porque essa é a vergonha. Mas a Nike quer sair? A Nike quer sair? Não. A Adidas quer o quê? Entrar. E se abrir para o mercado, vem Topper, vem quem quer que seja. Que por sinal é um monopólio aí, né? Hoje, dificilmente essas empresas que ficaram menores na grandeza dos outros tiveram que se associar. E que é o que o grande empresário faz. O empresário top, o que ele faz? Ele fica lá tranquilo, aí os pequenininhos correm e se associa a ele, porque sem ele não tem venda. Essa é a grande parada. Por isso que times menores hoje que não tem grana, que não consegue. Você jamais vai conseguir. Vou dar um exemplo do CSA. Você tem um craque de bola lá, um fenômeno. Esquece, irmão. Se você não fizer o acordo com o empresário que vai te vender, você perde ele. Porque você vai ter que fazer um contrato de 3 anos para esse moleque ganhar 100 conto por mês e você paga o maior salário que você dá é 15. Como é que você vai fazer isso? Então já é um jogo de cartas marcadas, como é das 27 federações, como é também dos conselheiros. E aí você, numa instituição como essa aqui, que eu tô falando aqui, essa, olha aí, ó, nos últimos 30 anos, que é do Alib, Andrés e seus amigos, né, que foram presidentes, diretores, porque é diretor de futebol, presidente, diretor de futebol, presidente, diretor de futebol, presidente. Só não colocou o André Negão como diretor de futebol. Por que será, vocês acham? Você que é corintiano, por que vocês acham que não colocou? Mas tudo bem. Aí, vem, nos últimos 30, com o do Alib, aconteceu isso? Aconteceu. Tanto é que ele foi destituído do cargo, que fizeram uma parada e depois fizeram uma pizza para ele pelos 100 anos dele. Certo? Aí, com o Andrés, aconteceu isso? Aconteceu. Mário Gomes, aconteceu isso? Aconteceu. Com o Roberto Adriano, aconteceu. Com o William, tudo isso aqui, de polícia de estar todo mundo junto, de vocês olharem isso aqui, ó, para um clube de futebol na rua, São Jorge 777. Essa é a maior vergonha. Mas ninguém quer sair disso. Ninguém. Porque todos aqueles que estão, ou que estavam, ou que vão vir a estar, eles querem o poder do presidente, do vice, do primeiro vice, do segundo vice, do diretor financeiro, do diretor de marketing e o raio que o parta a todos eles. Não ganham R$1, 1 centavo sequer. 1 centavo, nem 1 centavo, não ganha nada. Eles estão aí por amor ao Esporte Clube dos Corinthians, falando que é mentira, que não é verdade. Porque se você vê uma das maiores vergonhas da história do Corinthians, que eu sou ídolo, irmão, um das maiores, um que está sentado, o outro que chega, a polícia que chega, a rota que chega, é vídeo para dar com um pau de todos os youtubers mostrando vídeo, olha que não sei o quê, aí o cara que vem, aí senta na cadeira de presidente, aí o outro vem e tira. Cara, que vergonha, Veloso. São imagens aí que a gente, do futebol, né, a gente que teve uma vida toda, não está acostumado e não é uma imagem legal de se ver, né? A gente vê, na semana passada já tinha aquela imagem da viatura saindo, hoje tem várias viaturas chegando, polícia chegando, choque entrando no clube. É uma situação realmente que no sábado foi uma bagunça generalizada, né? O presidente lá na sua sala, invasão de um outro suposto presidente que quer retomar o poder, chega a torcida organizada, chega a polícia, enfim. E nada dá certo, né? E tudo muito confuso, né? Tudo muito confuso. Talvez não seja confuso. Talvez do meu ponto de vista. Mas vista. a decisão de colocar o Augusto de volta. Não, mas o que ele fez ontem não tem nenhuma
nenhum Apoio jurídico. apoio jurídico. Nenhuma das duas juízes da primeira vara deram isso pra ele. Ninguém deu. É uma coisa que, entendeu? Então, e outra coisa, no sábado, à tarde, sabe? Por que não fez assim? Ó? Vamos fazer uma coisa democrática e bonita. Meu irmão, vamos reunir todo mundo, a gente tá falando pra vocês que vai acontecer isso. Vem cá, turma, vem cá. Vocês não são corintianos? Presidente do Conselho, presidente do Core, presidente Osmar Stabile, o Augusto. Por que vocês não amam tanto o Corinthians? Não é o Corinthians que vocês estão brigando? Aconteceu, eles fizeram isso? Não. Eles fazem isso? O que mais é prejudicado Isso, então, é o tempo todo. Então, o que você vê? 4 policiais que deveriam estar cuidando da segurança da população. Da minha, da sua, da nossa. Não, eles estão no Esporte Clube Corinthians Paulista porque as pessoas entraram no quinto andar de uma maneira desrespeitosa e levando o nome... Mas a Nike não quer sair. A Adidas quer entrar. A Esporte da Sorte também não saiu. Como vai sair? Vocês já viram alguém falar o manifesto dessas empresas todas? Nós estamos insatisfeitos com tudo que está acontecendo na administração do Corinthians, da parte diretiva. Nós estamos muito infelizes e nós queríamos sair. Alguém viu isso? Não, sabe por quê? Porque isso tudo que está aqui, dá para eles o quê? A condição deles brigar com uma coisa que os caras estão mortos. Então, se é um clube que está tinindo, os caras vão falar o quê? Olha, eu quero 10 bilhão. Tchau, tem outro. Desse jeito, qualquer um que chegar lá com 100 milhões, eu tenho 100 milhões, toma aqui. Refém. É refém disso tudo, isso aqui, Souza. É o que o Veloso falou, né? A política de quanto pior... Não, Eu entendo, mas é isso, gente. Na época do VAR, você merece tomar punição com dinheiro, 10%. Quem saiu da Comebol, Não é possível, cara. da Comebol, não tem penalidade mínima nos torneios sul-americanos. É bom você avisar a galera que tá disputando aí. Então, mas o goleiro, por que o goleiro vai dar um soco no rosto de alguém? Como na época do VAR? Sim. Chama esse cara e fala... também não. Mesma coisa. Flamengo 5, Fortaleza 0. Normal, né? Normal. Goleada não foi normal, ganhar normal. Não, é verdade, peraí. Pascoal, me empresta aí. Tá ficando normal o Flamengo golear. Isso é verdade. 5-0 normal. Normal. 4 no Corinthians, 5 ontem e 6 no Juventude. 15 gols. Do céu. Corinthians 0, Vitória 0. Anormal, né? Anormal. Não, deixa o Massa fazer. Normal. Ah, vai, Massa. Vem cá, você tá jantando, vai ter o jogo, certo? Aí você, de repente, vê a tropa de choque. Plé, que nem eu fazia lá na 25 de março, quando eu era repórter na rua. Os caras vêm com aquela formação de guerra, 4-4, 2 atrás, protegendo as armas. E batendo o cacetete no escudo. Já viram isso? Então, já tá lá. Já viu gás de pimenta, bola voando. Mas o que tem? Como assim o que tem? Os caras prendem o presidente do Corinthians, desligam o elevador. Não é possível que isso interfira no jogo. Interfere. Bom, falaremos então, foi normal. Normal, cara. Normal. Como que um time joga a base disso? Cadê a flanela? Eu tô passando um pano pra você, velho. Dá pra caramba. Mas pra mim, isso não tem. Flanela time. Eu nunca vi isso na história do futebol. Mas foi feio aí, Arnaldo. Pega entendeu? O Vitória aí pra mim. Vai, Massa, põe no eu nunca vi, cara. Eu nunca vi na história do futebol. Eu não entendi. Eu tava na rede lá, em Itu. Caiu na rede, Isso. De repente, tuf. Tropa de choque, os caras entrando no Corinthians e o ex-presidente da Gaviões. Vem pra cá, vamos tomar o Corinthians. No dia seguinte tem jogo. Aí vai jogar bem. Vai jogar tranquilo, sem o Alberto ainda. O Vitória tem 11 jogos no campeonato. Não dá, mano. Só um jogo ele não tomou gol. Isso. Então isso não é normal. Ceará 0, Atlético Mineiro 1. Baita gol do Rony, hein? De um jeito que não é normal não, hein, cara. Eu acho uma baita vitória do Atlético. O Ceará tava bem, cara. O Ceará já deu uma respirada. Bom, é o quê? Que é normal. Normal. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. Normal também. Normal. Normal é o jogo, né? Às vezes o Atlético de Madrid ganha do Barcelona. Não, eu acho normal também. Normal. Internacional 0, Fluminense 2. Normal também. Mas, cara, sério, não tem mais nada normal. Tá tudo sob controle. Não adianta você ficar bravo comigo. Você pediu minha opinião, eu dei. O quê? Ou é Black Bull, o Inter, o Fluminense tá fazendo... Por que eu acho também é normal? Porque o Fluminense tá fazendo um bom campeonato. Não foi um dos últimos. Renato Gaúcho. O mago da técnica. O Arnaldo ligou o modo... Agora vai, pode dar. Ligou o modo time físico. O Bragantino não serve, mas agora pro Fluminense. Não, meu comentário é sobre... Meu comentário é sobre o desdém em relação ao Renato Portaluppi. Ele, como ele disse na última coletiva, quando classificou contra o Secado, o meu presidente pediu o quê? Classificar direto na Sul-Americana, check. Classificar na Copa do Brasil, check. Está entre os 5 melhores brasileiros, check. Quem investiu mais, ele ou o Zubeldia? Quem é melhor, o Renato ou o Zubeldia? Não, é diferente, o Fluminense investiu mais. Então. Mas ele não é uma condição. São Paulo. Então, mas é óbvio, mas aí, peraí. A condição que ele tem de trabalho é bem melhor que a do Zubeldia. Inclusive em relação ao Roger também. Não, exato. O Inter e o São Paulo são muito... Então, assim, o Fluminense está em quinto, não está em primeiro, não abriu 3 pontos pro líder. Mas tá é mediano, cara. Bom.
Não? Bom, classificação do campeonato, depois disso tudo aí. Flamengo, Melved, novo líder, Aê. 24 pontos. Olha lá. Goleando todo mundo. O saldo de gols de 20, caiu meu pra amigo. quarto. O saldo de gols dele olha perto dos outros. Nossa senhora, vai ter que passar. Olha o saldo do Palmeiras. Rapaz. Tá mexido. Cruzeiro, novo vice-líder, chegou, hein? O intruso chegou, 23 pontos. Só que aí o Cruzeiro vai jogar com o Flamengo no Maracanã. Cara, olha como o brasileiro é louco. O Piquerez está na bola pra bater o pênalti. O Palmeiras pode estar abrindo 7 da liderança. Ele está em quarto. É isso. Olha que Tá loucura. doido do líder. Também Não, tudo bem, mas olha que doideira. Não, claro que é, mas aí não tem como. Os caras não acertam o pênalti, vai comer a flanela. Que loucura aquilo ali, velho. Bragantino, terceiro colocado, surpreendente com 23, excelente campanha. Baita campanha. E o Palmeiras vai pro Mundial em quarto lugar. Sim. Tava líder até outro dia, mas também tá empatadinho, tá coladinho ali. E o Fluminense do Arnaldo, quinto lugar, 20 pontos. O Bahia do Ceni, que ganhou do São Paulo, sexto, com 18. Rapaz, olha o Mirassol, os caras Mirassol, mandaram chupar sétimo agora lugar. vários picolés, hein? Galo, finalmente se recuperando, um lugar mais ou menos Recuperou, razoável para os investimentos e tudo mais. 17. Recuperou, Botafogo hein? também, 15. Olha lá. Ceará, que já esteve Botafogo melhor, agora tem um tá em jogo a décimo. menos. Então, o Botafogo será se enfrenta agora na quarta-feira. Quarta-feira, exatamente. No Rio. Aí acaba os asteriscos. Se o Botafogo vencer, Até a parada. já vai a sexta posição do Bahia. 18. Corinthians em 11º com 15. Grêmio se Não vai, recuperando porque com o Bahia 12. tem... precisa ver saldo de gol. Né? E o São Paulo, que conseguiu a façanha de perder de novo e não sair do lugar. Porque todo mundo que estava embaixo perdeu. São Paulo com 12. O Internacional tem 11. O Vasco com 10, perdeu também. Os dois perderam em casa. Vitória, grande empate aí. Jogou o Fortaleza para a zona do rebaixamento. Olha o Fortaleza lá. Cara, desempenho fora de casa. Entrou pela goleada, né? Ficou com um saldo de menos 5 e contra menos 4 no Vitória. Olha que loucura. Do 13º ao último, só o Vitória não perdeu. O resto todo mundo tomou pancada. Isso mesmo. Olha isso. Isso São mesmo. Paulo, Inter, Vasco, Fortaleza, Santos, Juventude, Sport. Todo mundo perdeu. Por essas e outras que o São Paulo perdeu a segunda seguida e continua. Não, e do outro lado também, todo mundo perdeu. Já. Tá aí o campeonato. Vamos agora ao campeonato que interessa, que é o bolão. Não, na verdade, Opa, calma. Só uma questão. Do outro lado... Quem tá invicto? Do outro lado, até o sétimo... Não, até o oitavo. Todos ganharam, menos o Palmeiras. Isso. Nessa rodada. Todos. Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Fluminense, Bahia, Mirassol, Galo. Se vocês fossem escolher qual campanha é surpreendente de maneira positiva, mais o Mirassol, o Red Bull Bragantino, o Fluminense... Mirassol. Tá louco. Mirassol? É sétimo lugar. E o Ceará também, mas o Ceará já deu um... Não, Mirassol. Eu tô entre Mirassol e Bragantino, mas acho que... Primeira vez no Campeonato Brasileiro, Mirassol, cara. Porque o Bragantino quase caiu, lembra? Ficou por um gol de cair e fazer essa campanha. O Braga, vamos lá, o Braga, o jogo com o Palmeiras... Primeiro tempo ele jogou melhor, o segundo tempo não. Tomou a virada naquele... 2, 3 minutos maluco ali. Ele não jogou mal com o Palmeiras. Agora, um pouquinho de camisa pesada na segunda parte, hein? Olha só. Olha isso, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Inter, Vasco, Santos na zona. E só uma outra coisa, curiosidade do Palmeiras. Qual o problema que a gente apontou no Palmeiras nos últimos 2, 3, 4 anos? Massa falou 1000 vezes aqui. Palmeiras não está indo bem contra os melhores. E sempre fazia ótima campanha porque ele não dá brecha contra os piores. Ele já perdeu do Cruzeiro, perdeu do Flamengo e perdeu do Bahia. De novo, começa tudo isso daí de novo, né? Incrível, né? E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.